Boa noite. Muito bem. Abra sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 4. Nós vamos dar sequência a essa série de 40 anos celebrando, falando do texto clássico aí da tentação de Jesus. 40 dias ali, batalhando no deserto. Eu vou projetar o texto de Mateus, mas esta história também é narrada por Marcos e por Lucas. Marcos, um breve resumo ali, 2 versículos. E Lucas um pouco mais detalhista. Então nós vamos em algum momento também fazer uso ali do Evangelho de Lucas. Mas eu vou projetar aqui Marcos 4, 1 a 11. Vamos ler. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu já faço uma pausa aqui, quero que você observe lá em Lucas 4, que Lucas ele traz um detalhe importante nesse ponto aqui da história, porque se nós lemos apenas Mateus, a impressão que teremos é que Jesus só foi tentado no final dos 40 dias de jejum. Mas Lucas vai dizer o seguinte, 4, 1 e 2. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, também uma informação muito importante aqui, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Então vocês percebem aqui esse complemento, né, que Lucas faz, deixando bem claro que não foi apenas no final dos 40 dias que o diabo resolveu tentar a Jesus. Ele já estava sendo tentado por diversas tentações. Nesse período, o que nós entendemos é que no final dos 40 dias, obviamente já ali pensando na questão física, no extremo ali do limite físico, ele teve fome e é óbvio que o diabo aproveitou para tentar uma cartada final ali com aquelas 3 tentações que nós vamos ver no final aqui no último ponto, tá bom? Mas ele estava sendo tentado durante todos esses dias, esses 40 dias ali. Então, verso 3, o tentador então aproxima-se dele e diz: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo vem com o primeiro ataque, a primeira tentação, sabendo que ele obviamente estava ali com fome mesmo, né? E provoca exatamente nesse ponto, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde usando a palavra. Só que o diabo sabe jogar o jogo, né? Então ele vem agora, na segunda tentação, para usar a palavra também, né? E distorcê-la, mas vai usar a palavra. Verso 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, em outras versões chamada de pináculo. Tá? Esse lugar não existe, o templo está destruído, mas geograficamente hoje, nesse mesmo lugar, hoje tem uma mesquita lá. Né? E Jesus foi colocado ali no alto deste local, onde ele pudesse, né, contemplar ali, uma altura assim, bem considerável. Então, ele é levado ali, me ajuda aí a passar, que não foi aqui, vamos lá. Isso, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Porque está escrito, olha aí, o diabo vai usar o Salmo 91. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o guardarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Espada contra espada, né? Só que a de Jesus é mais forte, porque ele usa dentro do contexto, ele é o dono, né, da verdade. O diabo é o pai da mentira. Continuando, verso 8. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E aqui eu quero que você vá também para Lucas. Lucas faz uma inversão da segunda tentação com a terceira. Nesse caso aí de Mateus é a terceira, lá em Lucas é a segunda. Mas tem um detalhe interessante aqui na fala do diabo, que ele vai dizer assim, tudo isto lhe darei se você... Isso aí nós estamos em Mateus, tá? Se você se prostrar e me adorar. Mas quando nós lemos lá Lucas acrescenta também um detalhe importante. O diabo leva Jesus no verso 5 para um lugar alto, mostra-lhe num relance todos os reinos do mundo. Então nós vemos aqui que essa não é uma visão, né? Jesus não foi levado fisicamente, é uma visão espiritual,
tá bom? Num relance, ele contemplou os reinos ali. E então o diabo vai dizer no verso 6, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles. Obviamente os reinos do mundo ali, né? E todo o seu esplendor. E aí Lucas acrescenta isso aqui, porque, na fala do diabo, né? Eles me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então essa é uma informação que Lucas traz, né, nessa fala do diabo, que ele diz que esses reinos do mundo aí, eles foram dados para ele e ele pode dar para quem ele quiser. Mentiroso. Muito bem, Jesus então responde assim, retira-te, Satanás. Interessante também aqui a fala de Jesus, mandando o diabo embora, né? E ele vai completar com a palavra, está escrito. Em todas as vezes ele vai dar ênfase a isso, está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Né? O diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Muito bem, Jesus amparado ali pelos anjos, ok? Então a tentação de Jesus aqui, é bom já começar explicando sobre essa diferença que há entre tentação e provação. As pessoas procuram, né, às vezes, elas fazem confusão com esses dois termos e tentam saber se há alguma diferença e qual é essa diferença. E, na verdade, a diferença existe, tá bom? Porém, a palavra que é usada no original, na língua original grega, para traduzir tentação e provação é a mesma. Uma palavra chamada peirasmo. Então, como é que eu sei quando eu traduzo como tentação e quando eu traduzo como provação? Vai depender do contexto e do resultado. Ok? E olha que interessante essa orientação da palavra quanto à questão da tentação. Vamos lá para Tiago 1. Isso já vai esclarecendo para a gente uma questão da origem, né, da tentação. Olha o que Tiago vai dizer nos versos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ok? Claro aqui, Deus não tenta a ninguém. A tentação não vem de Deus, ela é permitida por Deus. Mas não é Ele quem tenta. Cada um, verso 14, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, olha o processo aí, né? A cobiça, olha o termo que ele usa aqui. Eu estou lendo na versão NVI. A cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, olha esse processo, né, que começa ali com a cobiça. E essa cobiça, então, ela arrasta a pessoa, né, e aquilo vai enchendo ela daquele desejo até que isso gera uma ação, né, pecaminosa. E esse pecado, então, gera a morte. E essa morte, ele está falando desse distanciamento de todos os nossos pecados, faz a separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós estamos em pecado, nós estamos separados de Deus nesse sentido. E isso pode ser também, uma consequência final, até uma morte realmente física, né? Dependendo do tipo de cobiça que você tem, do pecado que é gerado, do tempo que isso leva. Isso pode te levar a morrer por conta disso, né? Talvez não naquele primeiro momento, mas, né, em algum momento na frente, isso vai ser o provocador da sua morte, tá bom? E olha que interessante ali, como Deus é bondoso nessa questão da tentação. 1 Coríntios 10, 13, nós vamos ler o seguinte lá, que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, e olha que interessante aqui, né? O texto não fala, mas se forem tentados. O texto fala, mas quando forem tentados. Então essa é uma certeza, né? A tentação virá sobre nós. Ela virá. Quando forem tentados, Ele, o Senhor, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, duas coisas importantes aqui. 3, na verdade, né? Nós lemos. Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, Ele não permite
que venha uma tentação maior do que você possa suportar. Então não vem com esse papinho, eu não consegui, foi mais forte do que eu. Né? Se você disser isso, que você não teve forças, que foi mais forte do que você, eu fiz de tudo, mas não foi possível. Então, como é que você vai lidar com esse texto? Se Deus está dizendo que não vai vir uma tentação maior do que você possa suportar, então você está fazendo Deus mentiroso. Ou você admite que você caiu por conta da sua cobiça e que não estava em comunhão com Deus o suficiente para resistir, ou você chama Deus de mentiroso. Não, eu fiz o possível, mas foi maior do que eu, mais forte do que eu. Onde está esse Deus que prometeu que não virá tentação maior do que você possa suportar? E que inclusive vai providenciar no meio dela um escape. Então é uma escolha difícil de fazer na prática, mas nós sabemos que nessa história aqui, né, o problema está conosco. Deus não vai mentir. Nós é que temos que admitir o nosso pecado, a nossa podridão. Né? E muitas vezes, na verdade, certamente, todas as vezes que nós caímos, a culpa está em nós, na nossa fraqueza, nossa falta de confiança, nossa falta de fé, de perseverança. Tá bom? Então, a palavra é a mesma. Como que eu sei? No processo. Imagine aqui, eu contei essa história, quero repetir, que eu estou num ambiente e você está lá próximo a mim, você levanta para sair daquele ambiente, só que você esquece seu celular ali, à minha vista. Então eu percebo que você foi e não percebeu que você esqueceu, deixou para trás o seu celular. Pode ser que eu te conheça, pode ser que não, enfim. Né? Mas naquele momento em que eu vi aquele celular ali, perdido, começa um processo na minha vida, chamado de peirasmo, que a Bíblia chama de peirasmo, onde o diabo vai usar aquela situação, imagine que aqui está então o seu celular, que você esqueceu, né, não deu conta e foi embora, e ali o diabo vai usar aquela situação para dizer assim, como se fosse aquele, dizendo um no ouvido no outro, né? Olha, pega para você. Ela não precisa não. O celular, ela compra outro, ela tem mais condição que você. Né? Olha, ninguém está vendo. Né? Se ela precisasse mesmo, ela não esqueceria. E tem mais, hein? Pode ser até uma resposta de Deus que sabe que você está precisando de um celular novo. Tem gente que ainda entra nessa, né? Eu orei tanto por um celular novo, olha aí, Deus colocou na minha frente. Tentação. Mas nessa mesma situação, Deus vai usar para te provar. Ele vai dizer o seguinte: você sabe que esse celular não é seu. E tem mais, você sabe de quem é. Você viu a pessoa. E não adianta só passar de largo e fingir que não sabe de nada. É sua responsabilidade pegar o celular, ainda que lhe custe aí um sacrifício de procurar essa pessoa, se você perdeu ela de vista, ou enfim, você tem que devolver esse celular para a pessoa. Faça de tudo que você puder para encontrar o dono e entregar para ele. Ele não te pertence e você deve ser bênção na vida dessa pessoa, conhecendo ela ou não, sendo ela cristã ou não. Ela pode ser até uma pessoa que te odeia, mas o celular deve ser entregue para ela. A mesma situação. O diabo usando para fazer você ser reprovado, cair, e Deus usando para te testar e testar a sua fé e por meio disso te aprovar e te deixar mais parecido com ele. Entenderam aqui a questão? Provação e tentação. Deus não tenta ninguém, ele prova. O diabo é o tentador, ok? Bom, tendo dito isto, vamos lá para olhar para esse texto e perceber aqui que além do pecado, da tentação ser diferente da provação, a tentação em si não é pecado. Porque esse texto vai dizer que Jesus, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O problema não está aqui em ser tentado, nós seremos tentados. A questão é ceder à tentação. Esse é o problema. Conceber, né? Jesus foi tentado em tudo. Esse texto é clássico, que nós lemos. Mas ele foi aprovado. Não cedeu à tentação. Então, ser tentado em si, não é. O pecado não está nisso.
tá? Até Jesus foi. Ok? E o negócio não está indo de novo. Clica aí para mim. Aí, nós vamos ver então 3 batalhas travadas por Jesus nesse contexto aqui de Mateus 4, da tentação, né? Primeira batalha é contra o deserto ali, né? É a batalha que ele tem no deserto, o local, né, que ele é levado para ser tentado. E não por um acaso, não à toa, tem todo um simbolismo por trás disso. Mas é curioso logo de cara perceber que ele não caiu numa emboscada. Jesus foi levado pelo Espírito para lá. O texto é claro nesse sentido. Se você voltar lá, seja Mateus 4, Lucas 4, também Marcos 1, o texto vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito. Mateus e Marcos, eles aliviam no termo levado pelo Espírito. Mas Lucas, ele usa um termo mais forte. Jesus foi impelido. O termo ali é impelido, no sentido de expulso para lá, ou empurrado, né? Não que ele fosse à força, mas que ele foi levado com a consciência de que havia um propósito por trás disso, tá? Então, logo que ele termina, se vocês entenderem, lembrarem, na verdade, da história, Jesus acaba de ser batizado. Acaba de ser batizado. E aqui Marcos, o texto de Marcos é bem resumido quanto a isso. Então, se vocês forem lá em Marcos 1, vamos lá comigo. Deixa eu só me localizar aqui. Se vocês olharem comigo os versos, a partir do 9, vocês vão ver a sequência da história. Marcos é bem resumido aqui, bem objetivo. Marcos 1, 9 em diante. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré a Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, e estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então vocês percebem aqui que Jesus é levado logo em seguida ao seu batismo, né? Ele já vai diretamente, né? Troca ali a roupa molhada e caminha para esse extremo, porque ele já estava numa região de deserto, mas ele vai para um extremo inóspito, um lugar realmente separado de tudo e de todos. Ele vai ali para o núcleo daquele deserto, daquela região, levado pelo Espírito com um propósito. Isso era inevitável. Jesus precisava passar por isso, porque ali, né, se daria uma batalha contra um grande inimigo que achava que estava no lucro pelo que ele tinha feito lá no Jardim do Éden com o primeiro homem, o primeiro Adão, mas agora ele vai enfrentar o segundo Adão numa outra batalha e ele vai derrotar. O segundo Adão vai derrotar esse inimigo. Para quê? Para que ele pudesse de fato ser o nosso, de maneira autêntica aí, o nosso Salvador, mediador e intercessor. Para que isso acontecesse, era necessário ele passar por essa tentação no deserto. O autor de Hebreus vai falar sobre isso. Foi porque ele venceu lá, foi porque ele suportou aquilo lá, por mim, por você, que ele abriu um novo caminho para que nós pudéssemos entrar com ousadia agora, porque temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado à nossa semelhança. Mas ele, ao contrário de todos nós, ele venceu por nós. Por nós. Ele fez isso por mim e por você. Ele passou esses 40 dias lá e o propósito disso era salvar a todo aquele que crê. Era ser o mediador. Nós não teríamos essa condição por causa do nosso pecado. Nós falhamos, como Adão falhou, como a nação de Israel falhou, mas ele venceu. Ele venceu essa batalha. E vencerá todas. A vitória está garantida. Mas era necessário ele passar por esse processo. E, como eu falei, tem todo um aspecto dessa vitória se tornar, como eu vou dizer assim, maior. Né? Não sei se você é santista, mas é uma vitória
comparada a de hoje, 7-1. Né? Acho que eles nem vieram hoje, estão dormindo aí, chorando. Mas, sabe, não é qualquer vitória, é uma vitória que humilha. Então, Jesus, ele foi para o deserto para, né? Ele foi atrás, né? Ele foi para o campo ali lutar contra o diabo, nesse sentido. E como dizem alguns, para bater na cara dele lá, no lugar mais complicado, mais difícil. Porque o primeiro Adão foi tentado, mas lá no jardim. Jesus escolhe o deserto. Eu vou ganhar ali. Porque ali a tentação vai ser mais severa. Ali é um lugar que não tinha alimento. É um lugar que não tinha água. É um lugar que para você descansar. São condições extremas, por exemplo, muito calor de dia. E se você não sabia, extremamente frio à noite. Imagina, 40 dias, 40 noites, ameaçado por animais selvagens. Ele estava ali. Me vem à memória o texto de Elias, os profetas de Baal. Né? Os camaradas são convocados ali para, né, clamarem ao seu Deus. Estão ligando. Só se for Jesus, senão não atendo. E ali, Elias acompanha a cena, né? Os camaradas fazem um monte ali colocam a lenha, né? Fazem um altar ali para que viesse fogo e queimasse aquela lenha. E eles começaram a orar, começaram a gritar, começaram a se cortar e nada aconteceu. Aí chegou a vez de Elias clamar ao seu Deus, o nosso Deus. Mas Elias não queria só ganhar de 1-0 ali. Ia ser pouco mandar trazer o fogo do céu naquela mesma lenha. O que ele manda fazer? Orientado pelo Espírito Santo, é claro. Vocês conhecem a história? O que ele manda fazer? Vem cá. E encharca tudo isso aí. Pode jogar água em cima aí. E os caras ficam olhando aquilo, né? Imagina. Se a gente aqui somos tantos profetas, clamamos e nada acontece, você vai mandar molhar? E o texto vai dizer que, numa palavra de oração, o Senhor vem e lambe aquela água com fogo e consome tudo. Então você vê quando Deus vai fazer um negócio, ele faz bem feito. E ele deixa realmente o inimigo com a cara no chão, envergonhado. Esse é o destino, né, de todos os inimigos do Senhor. Graças a Deus por isso. É o nosso Deus, ele é poderoso. Jesus foi para esse momento e tinha que ser ali no deserto, para que a vitória dele fosse uma vitória, como diz, aquela retumbante. Nós vamos até, né, trazer essa ideia aí. Fosse uma vitória que não fosse apenas ali, né, qualquer lugar fácil, simples de passar pela tentação. Não, foi no pior lugar, pior cenário, para mostrar que ele é Deus, que ele é o Senhor. E passou aquilo, homem como nós, foi tentado como homem, mas venceu, por mim e por você. E aqui o simbolismo por trás disso também é maravilhoso. Como eu falei, Adão, né, o primeiro homem no jardim ali, foi tentado, mas foi tentado no jardim. Que beleza, né? Imagina o diabo chegando para Adão e falando assim, transforma aí essa pedra em pão. Adão fala, mas tem tanta fruta aqui, né? E olha que ele só não podia comer aquela, né? Estava à disposição dele tudo que era do bom e do melhor ali. Mas o homem vai e cai. Jesus não tinha, ele teve 40 dias, teve fome. Faz sentido essa tentação. Mas o Adão lá no jardim. Só que não adianta também pesar em cima de Adão, não, porque nós somos iguaizinhos a ele. Como tem sido para você? Né? Às vezes, por muito pouco, você cede à tentação. Às vezes, nem o diabo precisa fazer força alguma, você já vai atrás dela. E está aí. Né? Jesus mostrou que ele, né, é Deus. E ele ali inaugura essa vitória gloriosa nessa batalha contra o diabo ali no deserto, vencendo o próprio deserto. A nação de Israel também, a semelhança aqui de Jesus, passou 40 anos no deserto e ela falhou. Mas Jesus agora, o filho legítimo aí de Israel, né, o segundo Adão, ele em 40 dias ele vence.
Moisés e Elias também foram 2 homens que passaram 40 dias aí sem comer. Moisés para receber a lei lá no monte, Elias para ter um encontro com Deus, para uma missão, né? Logo depois dessa sequência aí com os profetas de Baal, ele fica, né, amedrontado por Jezabel e tal. Depois ele tem um episódio ali onde ele anda um dia, se alimenta e depois caminha 40 dias para encontrar com Deus e receber uma missão de ungir reis e renovar sua fé, sua esperança, porque não tinha acabado não, ainda Deus tinha preservado os 7.000. E aqui Jesus é maior que a lei, maior que os profetas, maior que Moisés, maior que Elias, e ele vem para vencer e trazer a graça para todos nós. Esse é o nosso Deus. E é interessante que o que acontece ali, né? Quando Jesus, antes de Jesus ir para o deserto, o que acontece? Jesus, ele é batizado, não é? Ele é batizado. E é interessante que antes, Israel, quando Moisés, usado por Deus, liberta Israel da escravidão do Egito, eles caminham rumo à terra prometida e tem um obstáculo ali, né? Que é o Mar Vermelho. E nesse simbolismo, quando Deus abre aquele mar para o seu povo passar, é a ideia de que esse povo está sendo batizado ali. Só que o que espera esse povo quando eles atravessam nesse batismo simbólico, o Mar Vermelho? O que eles encontram do outro lado? O céu? Um deserto. E ali eles vão peregrinar 40 anos em direção a uma terra prometida. Vão sofrer ali, né, no deserto 40 anos até chegar à terra prometida. Nesse simbolismo, o nosso Senhor também é batizado. E assim que ele sai do batismo, o que ele espera? Um deserto, onde ele é tentado, onde ele é provado. Para quê? Para conquistar uma vitória que abriria para nós um novo e um vivo caminho para uma terra prometida, Canaã celestial. Isso não é maravilhoso? Esse é o nosso Deus. Israel falhou na sua missão, mas Jesus veio para vencer. Jesus veio para vencer. Então entenda isso, para resumir esse ponto. Depois da nossa conversão e do nosso batismo, nós não entramos no céu. Isso não é o plano de Deus, né? Isso não é assim. Converteu, vai para o céu. Por que Deus nos deixa aqui? Existe esse processo. O que nos espera? Não se deixe enganar. No mundo vocês terão aflições. Aquele que quer ser meu discípulo, o que tem que fazer? Tome a sua cruz. Essa é a caminhada. É uma caminhada num deserto chamado vida, onde Deus vai nos provar, vai nos testar, e isso até a morte. Até que um dia, se você de fato entregou sua vida para Jesus, foi batizado, né, nesse sentido, imergido pelo Espírito Santo de Deus, ele habita em você, até que um dia você encontre a Canaã celestial que te aguarda. Mas até lá, a caminhada é no deserto da vida, sendo provado a sua fé, sua maturidade, para se parecer mais com o nosso Senhor. Olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. Assim nós vamos atravessar esse deserto também triunfantes. Por Ele, porque Ele vai quando Ele vai à nossa frente. Porque se for por nossas próprias forças, morreremos lá. E esse é o plano de Deus. Depois ele vai ter uma batalha com quem? Ele vai travar uma batalha com o próprio diabo. Ali nesse contexto. Ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E esse aí é o mesmo que tentou Adão lá no paraíso. Né? É esse espírito imortal que estava ali no deserto para tentar Jesus. Interessante entender aí também que pela queda de Adão, Satanás, né, naquele dia ali, teve a sua vitória. Ele conquistou um poder ali sobre a humanidade, então, desde então, oprime, engana, corrompe, possui, leva as pessoas à morte. Ele veio para isso, ele é a antiga serpente, ele é o enganador,
ele é o pai da mentira, ele é, né, o leão que está ali à espreita, esperando alguém para que possa devorar. Ele veio para isso, tá? Roubar, matar e destruir. Esse é o diabo. É preciso então, e era preciso então, que ele fosse derrotado por um outro homem, por um outro representante, um outro cabeça da raça, um segundo Adão, para que assim então esse caminho da redenção fosse aberto para nós, por ele. Agora olha o que o diabo vai fazer. Lembra, Jesus acabou de sair do batismo. E lá no batismo acontece algo extraordinário, né? A presença da Trindade manifestada ali, Jesus sendo batizado, o Espírito em forma de uma pomba descendo sobre ele, e a voz que vem do céu, do Pai, que diz o seguinte, o que o Pai diz ali? Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. E aí quando chega em seguida na tentação, que é a primeira coisa que o diabo vai falar para ele. Se você é esse filhinho do papai, por que você está com fome? Se você é de fato filho de Deus, para de sofrer. E não é isso que o diabo continua buzinando nas nossas vidas? Se você é filho de Deus, como você diz que é, por que você está sofrendo? Se você é filho de Deus e se Deus é bom, por que você também passa fome? Por que você não come tudo que você quer? Você não tem condições de dar para o seu filho, por exemplo. O diabo não vai ficar buzinando isso? Se Deus é fiel, por que você está doente, cara? Cadê o seu Deus? Você não é o filhinho do papai também? Por que tem gente que não serve a Deus, está melhor que você financeiramente? Se você é filho de Deus e Deus é amor, por que você perdeu o emprego? Por que seu casamento está desestruturado? E vai colocando essas mentiras, acusações no seu ouvido. E é isso que ele vai fazer com Jesus ali. Jesus estava com fome, gente. Ele é humano, como nós. Você já passou fome? Já ficou 2 dias sem comer? Sem comer nada, já ficou? Se ficou, multiplica por 20. Ele ficou 40. Imagina a estrutura física dele. E quando você está com fome, não sei se você é igual eu, você não consegue raciocinar muito bem, né? Você fica frágil, fica vulnerável. E essas coisas que te falam na cabeça, nessas horas que você está vulnerável, você acaba acreditando em mentiras. Acaba desconfigurando realmente o caráter de um Deus que é fiel sim, que é bom sim todo o tempo. Por causa de circunstâncias. E o diabo vai aproveitar porque ele sabe. Ele não é onisciente, mas ele sabe o seu ponto fraco. Porque muitas vezes nós damos na cara. Ele vê. E ele acusa. E ele blefa também. Ele pode uma hora e vai acertar. Ele vai ficar ali jogando suas setas enganosas, inflamadas, para fazer você acreditar numa mentira. E tem muita gente acreditando em mentira do diabo. E nós vamos ver depois que o diabo, inclusive, usa até a Bíblia para isso, se preciso for. E é interessante esse ponto também. Jesus, lembra que Lucas fala que ele estava cheio do Espírito, graças a Deus, Senhor. Isso é uma dica para a gente, mais do que dica, né? Isso é extremamente importante e determinante nesses momentos. Se você vai para uma batalha contra o diabo, contra a sua própria carne, contra o mundo, os nossos 3 inimigos, se você não vai no Espírito, na força do Espírito, se você não está em comunhão com Deus, você vai perder, cara. Você não é maior do que eles. Você não é maior do que você mesmo, sua carne. Tem que estar no Espírito para vencer essa batalha. E mesmo Jesus tendo jejuado, e nós inferimos aí, porque se ele está jejuando, provavelmente também está em oração, mesmo assim, isso não é garantia de que o diabo não vai aparecer. Pode estar em plena comunhão com Deus, jejum e oração firme, o diabo vai aparecer para te tentar. Como estava Jó? Como estavam tantos outros homens de Deus nesses momentos? Aqui Jesus estava em jejum, tendo jejuado. O diabo vem. Oração e jejum não afugenta o diabo, mas fortalece você para enfrentá-lo. Se você não estiver preparado em espírito, em oração, jejuando, e o que eu falo aqui, claro, você não vai fazer jejum todos os dias.
né? Mas em certas situações é necessário, importante, é bíblico. Mas orando sem cessar, como diz a Bíblia. Em comunhão com Deus por meio, né, do seu devocional, leitura da palavra. Temor ao Senhor constante. Quando o diabo vier, ele não vai deixar de vir por causa disso, mas quando ele vier, você vai estar pronto. Espada na mão, escudo na outra, protegido com a couraça, como diz Paulo na carta aos Efésios. Protegido por quê? Porque está em comunhão com Deus e com o seu Espírito. O diabo, se você for ver na segunda tentação, ele distorce a Bíblia. Ele vai usar um texto até lá do Salmo 91, está escrito, hein? Aos seus anjos dará ordem, né? E eles vão te proteger em tudo para que você não tropece em pedra alguma. Vai dar ordem, pula daí porque está escrito, eles vão te proteger. E Jesus responde com a palavra. Porque ele vai usar a Bíblia, mas de maneira distorcida. E vai fazer você acreditar numa mentira. E ele vem nessa terceira tentação, descrita em Mateus, e aí é pior, né? Porque ali ele chuta o balde, né? Ele promete coisa que ele não pode cumprir. Ele é um estelionatário, ele vende um negócio que nem é dele. Ele fala assim, esses reinos do mundo pertencem a mim. Se você me adorar, eu tenho autoridade sobre ele e posso dar para quem eu quiser. Mentira! O mundo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. O diabo não é dono de nada. O diabo não é rei nem no inferno. Lá ele vai ser atormentado também. É verdade. Mas ele vai fazer você querer acreditar nisso. Que se você me adorar, e tem gente entrando nessa aí de fazer pacto com o diabo. O que o diabo pode oferecer? O que o diabo pode oferecer? Você não vê isso na Bíblia, né? O diabo não dá dom para ninguém. Só quem dá dom é o Espírito Santo. Não tem essa de, né? Fica do meu lado que você vai ser feliz. Não. O diabo não pode dar nada. Ele já está condenado. Mas tem gente que cai nesse engano. Ainda bem, né? Ele foi querer essa conversa para cima de Jesus. A isca do pecado promete um prazer e no final só desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. Como é que eu venço o diabo? E é interessante isso. A questão não é a presença do diabo, mas a ausência de Deus. Então como é que eu venço o diabo? Você tem que estar cheio do Espírito. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Eu tenho que estar alinhado com a palavra, conhecendo a palavra, e a palavra vai libertar. Em nenhum lugar da Bíblia, você vê a Bíblia falando para a gente temer o diabo. A Bíblia fala para a gente temer a Deus e nos submetermos a Ele. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, você não tem que correr nesse sentido, né? Mas você não tem que temer o diabo. Você tem que resistir a ele. Foi o que Jesus fez. Como é que Jesus resiste ao diabo? Por meio da palavra. Para isso, tem que estar em comunhão com essa palavra. Tem que estar buscando a Deus na leitura da palavra, no entendimento da palavra, né? E esse ambiente é mais um ambiente de ensino, sim. O pequeno grupo também. E outros ambientes. O seu devocional. Para que você se fortaleça na palavra para estar pronto, preparado para enfrentar o diabo nessas horas. E resistir a ele. Porque ele vai vir. Não tem como. Ele vai vir. E quando ele vier, você tem que estar preparado. Por fim, Jesus vai batalhar contra os desejos. Ele é gente como a gente nesse sentido, né? Jesus era humano. E tinha necessidades, e tinha desejos, né, como nós, lícitos, que podem, né, se tornar ilícitos se forem movidos por uma concupiscência, uma cobiça. Jesus foi testado nisso. E eu quero resumir aí, para a gente terminar, esses desejos, nessas 3 tentações, onde nós podemos enquadrar qualquer tentação, né, numa dessas 3. Ou é enquadrada na concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo pecaminoso, demoníaco por alguma coisa que Deus proíbe, tá? Deus proíbe. Ah, mas puxa, não é legítimo comer? É legítimo. Mas naquele momento ali, transformar aquela pedra em pão não era o propósito. Era a dependência de Deus. E o diabo vai testar Jesus nisso. Você está aqui para se autossustentar ou você depende do Senhor para isso? O tempo dele, o jeito dele. Vai entrar na conversa do diabo? Vai ceder às tentações da sua carne?
Porque elas virão. A nossa carne tem necessidades, desejos. O problema é quando isso se torna algo pecaminoso, demoníaco, contrário àquilo que Deus aprova. Seja na área sexual, Deus criou o homem para isso, mas tem hora, tem pessoa, tudo certinho. Não é a revelia. Comer e beber é legítimo. Depende. Quanto? O quê? Em que momento? Dormir demais, dormir de menos? Enfim. Quem é que te sustenta? Jesus é testado nesse ponto. Você é filho de Deus? Cadê o sustento do Senhor? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Esse mesmo Jesus que falou isso, falou na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele sabe que Deus conhece a nossa necessidade e vai suprir. Ele está ali para nos sustentar. Eu não preciso querer passar na frente da vontade e da autoridade de Deus. Ele também é testado na segurança, ali na segunda tentação. Pula daqui. Se Deus ele te protege, ele vai te segurar. Ele vai, não vai deixar você cair. Tem até um texto lá que diz isso. Seus anjos, você vai dar ordem, eles vão te sustentar. Mas eu não vou colocar o meu Deus à prova. E tem muita gente fazendo isso hoje, achando que é legítimo colocar Deus contra a parede. Não, eu vou dar 100 porque Deus é obrigado a me dar 300. O pastor lá falou. Porque eu sou filho de Deus, eu sou cabeça, não sou cauda. Aquelas conversas, né? Fica colocando Deus na parede, reivindicando coisas que Deus nunca prometeu. Ou se prometeu, não foi para ele. Né? Então, cuidado esse negócio. Deus é claro, Jesus é claro aqui, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Mas não tem um texto lá na Bíblia que Deus fala, provai-me nisto? Esse contexto, Deus não está falando para colocar ele contra a parede. Esse provai-me nisto é a ideia de você experimentar algo bom, como se você estivesse degustando uma maçã, um morango, né, uma boa torta. Jesus está dizendo, a minha bondade está à disposição, experimentem, provem-me nisto. É essa a ideia daquilo que ele colocou à disposição, que se refere à bondade dele, vocês devem, como filhos dele, experimentar, estar, mergulhando nisso, provando disso. Agora, é diferente pôr Deus à prova. Ele não autoriza isso. Em nenhum momento nós devemos colocar o nosso Deus à prova. Tem que correr um pouquinho aqui. A terceira tentação. De novo a mentira, né? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Será que Deus é o único Deus na sua vida? Será que qualquer tentação que talvez proponha, faça uma proposta de ter algo que você deseja muito, mas para isso você tem que deixar Deus em segundo plano. Será que você aceita essa proposta? Quantas vezes nós temos feito isso? Deixar de confiar em Deus e colocarmos no lugar de Deus um outro Deus, com D minúsculo. Né? E às vezes a princípio são coisas até legítimas. É legítimo trabalhar, o emprego é legítimo. Dinheiro é legítimo. Saúde é legítima. Família, filhos, cônjuges são legítimos. O problema é quando eles tomam o lugar de Deus. E você passa a adorá-los. Quando a Bíblia diz, adorarás somente o Senhor teu Deus e apenas a Ele você vai prestar culto. E quantos que se dizem cristãos estão prestando culto ao dinheiro, prestando culto ao emprego, prestando culto ao seu corpo, a uma outra pessoa, seu pensamento cativo a essa pessoa, pensa nela a semana inteira, seja ela quem for. E Deus não está no trono da adoração da sua vida. E Jesus é testado nisso. Será que Deus é o único Senhor? Será que Ele é o único Deus na minha vida? A singularidade de Deus. E esses textos aí são os textos que Jesus vai usar. Na verdade, pensando ali na primeira tentação, Jesus usa Deuteronômio nos 3, né? Deuteronômio 8, para falar que nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentação, ele usa Deuteronômio 6, e quando diz para não colocar o Senhor à prova, e Deuteronômio 6,13, quando diz que deve adorar somente a Deus e somente a Ele prestar culto. O diabo vai usar o Salmo 91, mas de maneira distorcida, né? Para tentar a Deus naquela questão da concupiscência, da soberba da vida. Eu quero terminar aqui trazendo algumas dicas e fazer a gente pensar em algo prático aqui. A batalha espiritual é real.
Mas não é aquela batalha espiritual que o pessoal diz por aí, que tem que ficar amarrando o diabo, expelindo o devorador, o demônio que consome os nossos bens materiais. Eu estou nessa batalha, né? É aquele demônio que está tirando minha saúde, prejudicando meus negócios, atrapalhando meu casamento, ficar repreendendo daqui, dali e tudo mais. Não é essa batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual é essa aqui, desse texto. A luta para não cair em tentação. Essa é uma verdadeira batalha para resistir ao diabo. Para não ser levado pelas suas mentiras e nos mantermos puros e fiéis diante de Deus, diante das tentações. Essa é uma batalha real, essa é a verdadeira batalha espiritual contra as tentações do diabo, resistindo ao diabo todos os dias por meio da palavra. Aqui a importância de estarmos preparados. Às vezes, o Espírito Santo, entenda isso, talvez está acontecendo com você agora. Ele vai nos impelir para esse deserto. Né? Não pense que a vida cristã é um mar de rosas. Não pense. Que é tudo, né? Sempre alegria e felicidade. Não é. Jesus não prometeu isso. Ele disse que nós passaríamos pelo vale da sombra da morte. Ele nem falou se. Ele falou quando vocês passarem pelo vale da sombra da morte. Né? Ao passares por lá, vocês vão passar. O que ele prometeu? Lá estarei com vocês. A minha vara e meu cajado estarão lá para consolar vocês. Isso é o que mais importa. Ele estará conosco. Ele estará conosco. Ele não prometeu que nós não teríamos problemas ou dificuldades, mas ele prometeu que estaria conosco lá, todos os dias até a consumação dos séculos. E provavelmente você vai ter e vai passar por anos e anos de provas e testes. Talvez esteja passando uma grande prova na sua vida agora, nesse momento. Mas Deus está com você. E a pergunta que fica é, você ama esse Deus pelo que Ele é, por quem Ele é, ou só ama por aquilo que Ele te dá? Você adora a Deus por quem Ele é, pelo seu caráter, ou pelas bênçãos que Ele te dá apenas? Quando Ele não está te dando bênção, no sentido daquilo que você espera, ou esteja até colocando em oração e não acontece no teu tempo, do teu jeito, Ele é descartado do foco da tua adoração. Nós temos que estar submissos a Ele e a sua palavra. E isso mediante a leitura da Bíblia, da oração e do jejum ocasional. Outra questão prática. Entenda que o tempo da aprovação, quem controla isso é Deus. Tá? E você precisa ter nesse momento paciência, esperar no Senhor. Muitas vezes a resposta para a sua oração vai ser espera. Ou até um não, que você não gostaria de ouvir naquele momento. Mas Deus tem um propósito. Ele está no controle. Ele te ama. Não deixe o diabo falar outra coisa. Porque o diabo sim é enganador e mentiroso. Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. E ainda que nada na perspectiva humana dê certo, o autor de Hebreus vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas ao peso da glória que está preparada para nós. Creia nisso. Peça a Deus para te dar força e um renovo, até esse tempo chegar, né? Continuar fazendo a vontade dele, mesmo diante das provações. O tempo é do Senhor. Ele é que vai dizer quando, como, sim, não ou espera. E a gente tem que se lembrar também de Jesus, né? Que Ele é o nosso mediador, Ele passou por isso por nós. Ele passou pela mão do tentador por mim e por você. Ele venceu e triunfou por mim e por você. Glória a Deus por isso. E Ele, por causa disso, Ele pode se compadecer de nós. Ele entende a sua dor. Ele entende, Ele ouve o seu clamor. Ele sabe do que você precisa. Ele entende a tentação. Ele entende o grau que você está sendo provado e tentado. Ele sabe por quê? Porque Ele passou por tudo isso, porém sem pecado. E por isso nos acheguemos com confiança na presença de Jesus para recebermos socorro e sermos ajudados no tempo oportuno. Não se esqueça dele. Hebreus 4, 14 a 16.